Por melhores condições de trabalho, funcionários dos Correios deflagram greve. Paralisação geral. Sindicalistas confirmam grande protesto em Criciúma contra as reformas trabalhistas e da Previdência. Eleitor que não compareceu no último pleito tem até 2 de maio para regularizar sua situação. Cidadão de São Paulo ganha fama por colecionar mais de 7 mil brinquedos. E no esporte, tudo sobre o Tigre, que se concentra na Série B do Campeonato Brasileiro. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera, Informe Região. Hoje, quinta-feira, dia 27 de abril de 2017. Para você que sintoniza a tela da TV Primavera, uma boa noite. Pleiteando melhores condições de trabalho, funcionários dos Correios resolveram paralisar suas atividades. Segundo os organizadores do movimento, não há previsão para o retorno das atividades. A categoria vem com algumas reivindicações que fogem do tradicional. O principal problema no momento é devido ao número de funcionários que os Correios pretendem demitir nos próximos dias, sendo que os mesmos já atuam com um número inferior do recomendado. As principais reivindicações, ao contrário de outras paralisações, onde a gente pedia aumento de salário, melhoria de benefícios, a gente está lutando hoje contra a privatização do Correio, contra cortes no plano de saúde que já foram anunciados, contra 25 mil demissões que já foi anunciado pelo próprio presidente da empresa que vão ocorrer, contra o corte de férias que a gente sofreu aí até abril do ano que vem, ninguém vai poder tirar férias, e contra a entrega alternada, que é o DDA e a OI, que são processos que foram criados na empresa que eles vão atrasar a correspondência para a chegada no cliente. Então a gente está contra o sucateamento da empresa nessa paralisação. Também vem sendo estudado pela administração dos Correios o fechamento de algumas agências em todo o território nacional. Além dessas 25 mil demissões, eles pretendem fechar mais de 1.000 unidades operacionais, tanto agências quanto centrais de distribuição, em todo o país. Então isso vai acabar gerando um problema muito grande para a população, onde, ao contrário do que era algum tempo atrás, que a entrega era diária, o carteiro passava todos os dias, vai começar a ser passado dia sim, dia não nas casas das pessoas. Então a gente entende isso como um prejuízo para a população, além de um sucateamento tremendo da empresa. Diante de tantos cortes e trabalhando com temor, os trabalhadores seguem exercendo a profissão, desmotivados. O trabalhador está em todo o país indignado com a situação que vive, porém com essa ameaça de 25 mil demissões, o pessoal está com muito medo de entrar na paralisação. Então o que acontece hoje é que tem um atraso de todos os serviços, praticamente todas as unidades estão com algum tipo de paralisação, mas ainda funcionam algumas unidades. Mas de forma geral o serviço vai ficar tremendamente paralisado e a motivação do pessoal é essa. Todos os trabalhadores estão indignados com a situação, mas estão com muito medo da demissão. Bom, e por falar em greve, amanhã será o dia da greve geral no Brasil. Sindicalistas locais estão convocando os trabalhadores para protestar contra as reformas das leis trabalhistas e também da Previdência propostas pelo governo de Michel Temer. A greve geral vem marcar a luta para manter os diversos direitos trabalhistas que foram garantidos ao longo dos anos e tentam evitar que as reformas trabalhistas e da Previdência sejam sancionadas. A classe trabalhadora queria que os principais atingidos tivessem feito parte dessa discussão, que não é o que aconteceu. Ela foi discutida simplesmente entre os patrões e os deputados, senadores, o presidente Michel Temer. Aqui, na região, tem um grupo constituído e a gente tem chamado todas as categorias para amanhã, a partir das 8 horas, a concentração no terminal do Pinheirinho, para que a gente possa fazer o ato, contra toda essa retirada, contra toda essa destruição da classe trabalhadora. A população que ficar com receio de participar do movimento, existem algumas maneiras de apoiar a greve geral através de algumas atitudes. A população, o poder dela é esse, é fiscalizar e cobrar daqueles que elegemos, como eles estão se posicionando nesse sentido.
quanto à reforma trabalhista, quanto à reforma previdenciária. Cobrar mesmo, né? A gente tem divulgado telefones, e-mails, né, de deputados, de senadores, cobre do seu vereador, cobre posição do seu prefeito, porque não tem ninguém, né, fora disso. Estão participando do movimento 15 categorias, que já confirmaram a presença no ato. Os representantes da Coordenação do Sul de Santa Catarina tentaram, durante todo o processo, conversar com os deputados federais da região que representam o povo do Sul. A gente procurou conversar com todos os deputados, foi feita audiências em câmaras de vereadores, né, e prefeitos, inclusive tem prefeitos e câmaras da nossa região que estão aderindo ao movimento, né? A gente tem exemplo da nossa base de Cocal do Sul, que ontem os vereadores reunidos entraram no movimento, estão junto no movimento, e a gente gostaria que em Criciúma também não fosse diferente. A Prefeitura de Criciúma deve funcionar em horário normal. O prefeito Clésio Salvaro se manifestou e os servidores que faltarem no dia de amanhã em prol do movimento vão ter o dia descontado. Já a respeito do transporte público, não vai haver circulação de ônibus em nenhum dos terminais. A informação vem do presidente do Sindicato dos Motoristas. A seguir, eleitor que não compareceu nos últimos pleitos tem até 2 de maio para regularizar a situação. Em Santa Catarina, 42.352 eleitores não votaram nas últimas eleições e também não justificaram a ausência nos 3 últimos pleitos registrados no Brasil. E estes eleitores também não pagaram multas correspondentes. O que vai acontecer? Saiba através da reportagem de Paula Gabiati. O eleitor que não votou e não justificou a ausência às urnas nas 3 últimas eleições tem uma semana para regularizar a situação e evitar o cancelamento do título. O prazo termina no dia 2 de maio e, em virtude do feriado do Dia do Trabalhador, 1º de maio, a Justiça Eleitoral orienta que o eleitor, nessa situação, procure o cartório eleitoral o quanto antes para não perder o prazo. A orientação é que o eleitor se antecipe, porque tradicionalmente nós temos filas nos últimos dias. Em algumas cidades do estado nós já temos serviço de agendamento, então é recomendável que nesses locais o eleitor busque o agendamento antes de procurar o cartório eleitoral para que seja atendido sem filas e com maior conforto. Mas é importante que o eleitor confira no site, né, consulte para verificar se a sua situação realmente está inserida nessa dos faltosos, para que ele só se dirija ao cartório se realmente for necessário. Em Santa Catarina, mais de 42 mil eleitores estão na lista de faltosos. Isso porque cada turno eleitoral é considerado uma eleição. Ou seja, quem não votou nos 2 turnos das eleições de 2016 e no segundo turno de 2014 é considerado faltoso e precisa regularizar a situação até o próximo dia 2 de maio. Para regularizar a situação, o eleitor deve comparecer ao cartório eleitoral mais próximo com um documento oficial com foto e quitar as multas pendentes. A regularização é bastante simples, é feito por meio de pagamento de multas, no caso do eleitor que realmente não reside e deixou de votar. Isso pode ser feito até por algum parente próximo, no caso do eleitor, por exemplo, que está residindo no exterior ou que está impossibilitado de comparecer por alguma dificuldade, um parente próximo pode comparecer ao cartório eleitoral para regularizar. Ele deve levar um documento, de preferência, um documento, uma cópia dos documentos pessoais do título de eleitor para a identificação da inscrição do eleitor. O eleitor pode consultar a situação pela internet, no site do TRE catarinense ou diretamente no cartório eleitoral. É difícil encontrar uma criança que nunca sonhou em morar numa loja de brinquedos. No meio do caminho encontramos adultos, como um colecionador de São Paulo que tem mais de 7 mil brinquedos
e não quer parar de comprar. Parece uma loja de brinquedo, talvez uma galeria. É o apartamento de Michel, de 44 anos. Esses bonecos ele tem desde a infância, mas a maioria das peças que a gente vê por aqui, o Michel comprou recentemente. Desde que se mudou para cá, há 7 anos, essa coleção foi crescendo mais e mais. Eu sempre gostei muito de brinquedo. É um prazer que eu não sei descrever. A melhor coisa para mim é quando chega um brinquedo. Às vezes eu deixo de fazer alguma coisa para juntar dinheiro para comprar um brinquedo. Eu estou sempre no vermelho. Michel calcula que tem 7.000 peças. São na maioria personagens de desenhos e filmes dos anos 80. Star Wars, ET, Exterminador do Futuro, Gremlins e também personagens de filmes lançados há pouco tempo, como Os Vingadores. Tem ainda os bonecos ligados à música, Elvis Presley e Michael Jackson. Geralmente com muito detalhe. São os Hot Toys. Repare que tudo aqui tem uma organização. São divididos em alas, por série ou filme. O quarto é especialmente dedicado a desenhos, séries e personagens da Disney. E tem brinquedo em todo o canto da casa mesmo, inclusive aqui nessa porta. Ao lado de mais brinquedos de miniaturas é o banheiro. E dá só uma olhada o que tem lá dentro. São personagens de uma das franquias de super-heróis que aparecem em desenhos, em histórias e quadrinhos. E no meio da cozinha, adivinha? Isso aqui não parece, mas é uma geladeira e ela tá ligada, tá funcionando. Aqui dentro tem alimentos, mas o que a gente mais vê são brinquedos. Por que brinquedos até na cozinha? O Michel responde. Porque coube. As naves parecem flutuar. Se a caixa é especial ou dá um toque diferente para o item da coleção, o brinquedo nem sai de lá de dentro. Porque a embalagem também tem uma história tal de referência, né? Por exemplo, os bonecos do He-Man. Ah, você já deve ter reparado que algumas peças são muito parecidas entre si, não é mesmo? Depende. Tem versões diferentes de um mesmo personagem. Tem, às vezes, um personagem de um desenho, e eles pegam esse personagem e eles fazem várias versões para poder vender a variedade de brinquedo. Então eles mudam um detalhe, o outro, igual esse daqui. Esse aqui é o clássico, o Optimus Prime, e esse daqui é uma edição Platinum. Então você pode ver que são diferentes as cores, mas é o mesmo boneco. Michel admite que precisa se controlar para não gastar demais para aumentar essa coleção. Eu posso dizer para você que 90% do que eu ganho vai na coleção. O colecionador tem até seus próprios fornecedores. Quando pode, compra nas lojas mesmo. Isso, mais ou menos isso. Mas assim, eu gosto de brinquedo também de loja de brinquedo. Porque esse artigo que eu me especifiquei é mais para o público adulto. Mas eu gosto também de brinquedo de criança. Se eu pudesse, eu teria um espaço dedicado a várias coleções. Assim, eu gosto de brinquedo, não me importa se é de menino, se é de menina, da idade, eu gosto de brinquedo. Ele costuma pesquisar na internet os próximos lançamentos para ir se preparando. Com a crise econômica no país, ficou mais complicado aumentar a coleção. Mas o Michel já pensa nas peças que estão faltando. É que ele não quer saber de espaços vazios por aqui. Agora, como eu tenho um espaço mais limitado, eu estou pensando em especificar. Como eu tenho poucos espaços, então eu quero dar prioridade mais para os bonecos do Star Wars, que ainda eu preciso comprar alguma coisa para preencher aqueles espacinhos que eu tenho ali. Sem contar que estão lançando vários filmes, né? Agora o 7, agora vem o 8 no final do ano. Mas eu dou sempre preferência aos mais antigos. A seguir, tudo sobre o Tigre que se concentra na Série B do Campeonato Brasileiro. Enquanto espera a estreia no Campeonato Brasileiro da Série B, o Criciúma continua se preparando para a competição considerada
a mais importante do ano para o Carvoeiro. As especulações em cima do jogador Marlon continuam e por grandes clubes do futebol brasileiro, como o Fluminense e o Cruzeiro. Mas por enquanto nada foi acertado e o jogador vai ficando por aqui mesmo. Fico muito contente, né? Porque grandes clubes e alguns treinadores de nome elogiando meu trabalho. Creio que isso é graças ao meu trabalho junto com meus companheiros aqui no clube, mas eu tenho contratos ainda até o fim do ano que vem. Se a situação for boa, tanto para mim quanto para o clube, e por fim o presidente, que é o mandatário, achar bom eu sair, eu saio, senão cumpro meu contrato. Quem sabe eu até renovo aqui, eu saio, não sei ainda. Com muitos jogadores ao saberem do interesse dos outros clubes, a desconcentração é certa. Mas o garoto Marlon vem mostrando que o foco está no Criciúma, até que algo se concretize. Enquanto não aparecer nada concreto e até chegar para mim, eu tenho que continuar trabalhando da mesma forma para surgir essas situações. Eu tenho um empresário que faz isso, tenho um clube que resolve isso para mim. Enquanto não chegar isso para mim, eu tenho que manter focado aqui, trabalhando no Criciúma para surgir novas oportunidades de emprego. O Campeonato Brasileiro da Série B é uma das competições mais acirradas e para a estreia de um grande evento que soma além do início de uma busca por um lugar na Série A, o aniversário do Criciúma Esporte Clube, que completa os 70 anos. O início de Série B, que eu tenho uma equipe que acabou de descer, que tem um bom elenco com a Santa Cruz. Creio que dos últimos anos essa vai ser uma das Série Bs mais disputadas. Espero que a gente chegue preparado o melhor possível para estrear com vitória. E o Informe em Região desta quinta-feira fica por aqui. E atenção, lembrete, hein? No sábado volta ao ar o programa Esporte em Questão, só que em novo horário, às 11 da manhã. Tudo sobre o mundo esportivo, sábado, 11 da manhã, no Esporte em Questão. O Informe em Região volta amanhã, sexta-feira, se Deus assim permitir. Boa noite.